Olá, conversaremos agora sobre análise custo, volume e lucro, enfatizando o uso de gráficos para analisar comportamento de custos associados a volumes, a partir daí a sua relação com o lucro e no contexto do processo de tomada de decisão. Nessa nossa conversa, temos o objetivo, então, de usar a análise custo, volume e lucro para suportar o processo de tomada de decisão. De conversa anterior, vimos que os gastos, sob o ponto de vista da tomada de decisão, podem ser classificados em função aí da sua associação com o volume de produção e vendas, onde podemos ter a classificação dos gastos fixos, que são aqueles que não oscilam conforme o volume de produção e vendas, e os gastos variáveis, aqueles que oscilam conforme os volumes de produção e vendas. Quando analisados na sua forma total, geralmente costumamos representar os gastos fixos de forma constante, sem oscilar, e os gastos variáveis aí num comportamento crescente com os volumes de produção e vendas. Quando entendemos os impactos unitários, aí acabamos então descobrindo que essa visão de gastos fixos e variáveis, quando analisados na sua forma unitária, tem comportamentos diferentes, já que o gasto fixo unitário ele cai de acordo com a elevação aí do aumento do volume de produção e vendas, a figura das economias de escala, e os gastos variáveis unitários, numa visão de curto prazo, eles podem então ser entendidos como estáveis ou constantes. Isso caracteriza o que vimos ainda em conversa anterior, a análise custo, volume e lucro, quer dizer, a tentativa de capturar sobre custos e lucros os impactos associados às alterações dos volumes de produção e vendas. Um exemplo mais peculiar da análise custo, volume e lucro é o que fazemos em relação ao ponto de equilíbrio. Então, o que é a visão do ponto de equilíbrio? É uma visão quando eu coloco no mesmo gráfico a evolução dos gastos totais, quer dizer, a soma dos gastos variáveis com os gastos fixos, sobreponho a receita total e acabo descobrindo que em um determinado momento existe aqui um ponto de ruptura, né, onde a linha azul da receita supera a linha do gasto. Esse ponto de ruptura geralmente é chamado na literatura em língua portuguesa de ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nada mais é do que uma aplicação da análise custo, volume e lucro, quer dizer, a ideia de tentar entender qual é o volume de vendas que faz com que o lucro seja nulo, onde o gasto ou o custo é igual à receita. Só que quando nós vamos adiante, essas análises custo, volume e lucro, elas são de fundamental importância para tentar entender a associação que vai existir entre volumes, gastos e decisões. Então imagine a situação de uma empresa que precisa escolher entre comprar uma bomba de um aço especial, uma bomba de inox, ou uma bomba de um aço comum. As decisões têm implicações diferentes quando analisamos sob o ponto de vista do gasto, quer dizer, o custo ou gasto aí de operação dessa bomba. Por quê? Porque, de um modo geral, podemos então ilustrar, né, didaticamente a bomba de inox. Ela tem um gasto fixo maior, mas isso faz com que tenhamos o benefício de um gasto variável menor. A manutenção dela é mais barata por volume produzido, mas em compensação temos aí uma série de gastos fixos mais expressivos. Já a bomba de aço comum, ela tem gasto fixo menor, mas em compensação gasto variável maior. Quer dizer, se eu coloco no gráfico, quer dizer, eu acabo tendo aí essas duas características, né? O gasto fixo daqui é maior, mas em compensação a inclinação de cá é mais aguda, ressaltando o fato de que o gasto variável dessa acaba sendo mais expressivo. E aí imaginemos então que tenhamos que tomar a decisão sobre qual a melhor bomba. E aí, nesse caso, se vamos tentar entender qual é melhor, estaremos então fazendo referência ao gasto fixo menor da bomba comum ou ao gasto variável menor da bomba de aço especial, um aço inox.
E aí, para tomar a decisão, aí não tem jeito, a gente vai ter que usar a análise custo, volume e lucro, possivelmente amparada aí por gráficos que nos auxiliam aí nessa tentativa de compreender as implicações associadas à decisão. E aí, se vamos entender sob o ponto de vista dos gráficos, podemos então colocar em um mesmo gráfico o comportamento da bomba de aço especial, da bomba de aço inox, o comportamento da bomba de aço carbono, de aço comum, e aí verificamos as características das duas operações. Uma tem gasto fixo menor, mas em compensação, gasto variável maior. A outra tem um gasto fixo maior, mas em compensação, um gasto variável menor. E aí, se nós olhamos aquela ideia do ponto de equilíbrio, né, de sobreposição aí de curvas, ela também vigora, porque nós vamos verificar que existe um ponto aqui de inflexão. Quer dizer, o que é que vai acontecer nesse ponto? Abaixo dele, a gente está discutindo gasto, então gasto, a princípio, quanto menor, melhor. Então, nesse caso, eu tenho que, nessa situação daqui, existiria então a vantagem desse equipamento, que seria o equipamento de aço comum. Então, se a produção é pequena, né, o uso é um equipamento de aço comum. Mas, a partir desse ponto, eu vejo que o azul é melhor. Quer dizer, esse ponto, então, seria um separador. Aqui eu teria o aço comum como tendo menor gasto, e a partir daqui eu teria o aço inox como tendo, então, menor gasto. E como é que eu poderia encontrar o valor desse ponto? Aí, mais uma vez, usando lá a análise custo, volume e lucro, de forma similar ao que fizemos no cálculo do ponto de equilíbrio. Então, nesse ponto de inflexão, né, quer dizer, eu vou ter comum com menor gasto até ele, e depois do ponto de inflexão inox, eu posso, então, construir as equações, né? Então, eu posso dizer que nesse ponto de inflexão os gastos são iguais, então o gasto da, da bomba de inox, né, seria igual ao gasto da bomba de aço carbono. Então, se eu tenho aqui, né, uma equação de primeiro grau, eu movimento, né, então passo 300 para cá trocando o sinal, passo 1 para cá trocando o sinal, então eu vou ficar com que 400 menos 300 é 100, 100 vai ser igual a 0,5 de x, então corto, passo subtraindo, e aí eu descubro então que x, o ponto de inflexão, é igual a 200. Então, se x é igual a 200, até 200 seria melhor fazer a opção pela bomba de aço comum. E acima de 200, pela bomba de aço inox, sendo que em 200, quer dizer, os gastos das duas operações seriam os mesmos. Então, essencialmente, o que é isso daí? Isso aí, na verdade, nada mais é do que um uso da análise custo, volume e lucro para poder suportar um processo de tomada de decisão, essa decisão ancorada substancialmente na análise do comportamento gráfico associada aos gastos das duas operações. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido, que era, né, usar a análise custo, volume e lucro para suportar o processo de tomada de decisão. Bons estudos!